Antes da nossa história começar, deixa eu apresentar rapidinho quem vai fazer esse romance acontecer. Sofia tem 25 anos, é cozinheira de mão cheia e acredita que toda comida feita com carinho tem um sabor diferente. Felipe tem 32 anos, é o vaqueiro mais respeitado da fazenda Vale do Angico. Vive arrancando sorrisos por onde passa, carrega fama de conquistador, mas nunca perde o respeito por mulher nenhuma. Quem também faz parte dessa história é Dona Celina, a viúva dona da fazenda, que enxerga muito mais do que costuma dizer. E claro, tem os peões, companheiros de trabalho do Felipe, sempre prontos para uma boa prosa, uma brincadeira e um prato da comida da Sofia. Será que o vaqueiro mais cobiçado da região vai sossegar o coração? E será que a cozinheira vai acreditar que dessa vez o amor é de verdade? Então venha comigo, porque essa história está só começando. Era no coração de Minas Gerais, em 1984, que ficava a fazenda Vale do Angico. Cercada por morros verdes, estradas de terra e um riacho de águas limpas, a fazenda era conhecida não apenas pelo gado forte, mas pelo jeito generoso de sua dona. Sofia havia chegado à fazenda fazia pouco mais de 2 semanas. A antiga cozinheira havia decidido se aposentar para viver perto da filha, e Dona Celina logo ouviu falar de uma moça da cidade vizinha que fazia comida como poucas. Bastou o primeiro almoço para a notícia correr pela fazenda inteira. O feijão tinha um tempero que lembrava comida de mãe, a carne de panela desmanchava e até o café parecia mais cheiroso. Na hora do almoço, os peões se reuniam debaixo de um grande pé de jatobá, onde as marmitas eram distribuídas. Naquele dia, um deles deu a primeira colherada no feijão e fechou os olhos. Uai! Será que essa moça põe um trem diferente na panela? Outro respondeu rindo. Põe não. Ela põe carinho, só. Nunca comi um angu desse trem bom. As risadas tomaram conta da roda. Felipe, que também almoçava com eles, continuou mexendo no prato como se não estivesse prestando atenção. Até que resmungou. Vocês estão elogiando demais. Daqui a pouco a moça vai achar que cozinha melhor que todo mundo. Um dos peões caiu na gargalhada. Ô Felipe, isso tá com cara de ciúme. Ele levantou os olhos na mesma hora. Ciúme? Eu? Tu é cansado de vocês falarem de comida o dia inteiro. Come logo esse feijão antes que esfrie. Todos riram ainda mais, enquanto Felipe fingia não ligar. Mas no fundo, nem ele entendia por que aquele assunto estava incomodando tanto. Naquela mesma tarde, ele entrou na cozinha para pegar uma caneca de café. Sofia estava tentando equilibrar uma panela grande no fogão a lenha. Ao ouvir passos, virou o rosto e sorriu. Boa tarde. Felipe tirou o chapéu em sinal de respeito. Boa tarde. Então é você que está deixando esses peões tudo mal acostumado. Sofia arqueou a sobrancelha. Eu fiz, foi comida. Pois é, agora ninguém fala de outra coisa. Ela segurou o riso. E isso é ruim? Felipe deu de ombros. Ruim não. Mas daqui a pouco vão esquecer que eu comando aquele povo e vão começar a obedecer só a você. Sofia soltou uma risada sincera. Se eles obedecerem porque comeram direitinho, já tá bom demais. Pela primeira vez em muitos anos, Felipe ficou alguns segundos sem saber o que responder. Aquela cozinheira nova tinha um sorriso bonito, um jeito leve de falar e parecia não se impressionar nem um pouco com a fama que ele carregava pela região. E sem perceber, antes mesmo de sair da cozinha, ele já inventava uma desculpa para voltar no dia seguinte. Nos dias que se seguiram, Felipe passou a encontrar um motivo diferente para aparecer na cozinha da fazenda Vale do Angico. Num dia dizia que tinha ido buscar café. No outro, jurava que estava procurando um pedaço de rapadura. E quando acabavam as desculpas, simplesmente aparecia perguntando se Dona Celina precisava de alguma coisa. Sofia percebia, mas fingia que acreditava. Numa manhã bem cedo, enquanto ela mexia um tacho de doce de leite no fogão a lenha,
Ouviu uma voz conhecida atrás dela. Uai, esse cheiro tá indo lá no curral. Ah, desse jeito você vai fazer os peão largar serviço e correr para a cozinha. Sofia continuou mexendo a colher de pau sem olhar para trás. Se eles largarem o serviço, a culpa não é minha. É de quem deixou eles muito acostumados com comida ruim. Felipe levou a mão ao peito e fez cara de ofendido. O trem tá dizendo que a cozinheira antiga cozinhava ruim? Ela finalmente olhou para ele e sorriu. Tô dizendo que cada cozinheira tem seu jeitinho. Felipe aproximou um dedo do tacho, tentando experimentar o doce escondido. Antes que conseguisse, Sofia deu uma leve batidinha na mão dele com a colher. Nem pensa. Mas eu só queria ver se já estava no ponto. Tá no ponto de queimar dedo de gente curiosa. Felipe riu baixinho. Você não facilita minha vida, não. Não prometi facilitar. Na hora do almoço, os comentários recomeçaram. Um dos peões limpou o prato com um pedaço de pão e falou satisfeito. Rapaz, essa carne com mandioca tá bom demais da conta. Outro respondeu. Acho que a Sofia põe carinho até no arroz. Felipe balançou a cabeça, fingindo irritação. Vocês estão elogiando essa moça mais que relógio de padre. Um dos homens não perdeu a oportunidade. Você fala isso porque queria que ela guardasse os elogios só para você. Todos caíram na risada. Felipe tentou disfarçar. Queria era que vocês parassem de prosear e voltassem para o serviço. Enquanto isso, da janela da cozinha, Sofia ouviu toda a conversa. Ela abaixou a cabeça para esconder o sorriso. Dona Celina, que tomava café na varanda, percebeu a cena e comentou baixinho. Esse vaqueiro tá diferente. Sofia fez que não ouviu. À tarde, Felipe apareceu carregando um balaio cheio de goiabas maduras. Entrou na cozinha, assoviando, e colocou o balaio sobre a mesa. Achei que isso aqui podia virar um doce. Sofia cruzou os braços. Achou mesmo, ou inventou uma desculpa para aparecer. Ele coçou a nuca, rindo. Uai! As duas coisas. Ela escolheu uma goiaba bem bonita e entregou na mão dele. Então toma, essa é o pagamento pela entrega. Felipe olhou para a fruta, depois para Sofia. Só uma? Ela respondeu, segurando o riso. Se quiser mais, vai ter que merecer. Ele saiu da cozinha balançando a cabeça, com um sorriso que nem ele conseguia esconder. Do lado de fora, um dos peões observava tudo de longe. Quando Felipe passou, ouviu a provocação. Tá vendo? Agora quem está sendo mandado é você. Felipe apenas respondeu rindo. Não espalha isso não, senão eu perco o respeito desse povo. E pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu que já não fazia questão de impressionar nenhuma outra mulher da região. Sem perceber, bastava um sorriso da cozinheira da fazenda Vale do Angico para deixar seu dia muito melhor. Os dias foram passando, e a cozinha da fazenda Vale do Angico acabou se tornando o lugar preferido de Felipe. Não porque estivesse com fome o tempo todo, mas porque sempre encontrava um motivo para aparecer por lá. Às vezes, levava 1 litro de leite tirado na hora. Em outras, aparecia com um pedaço de queijo fresco ou um cesto de ovos. Achei que isso aqui podia render alguma receita boa, dizia, como se aquela desculpa ainda convencesse alguém. Sofia já conhecia o jeito dele e respondia sorrindo. Toda semana você acha um ingrediente diferente. Daqui a pouco eu vou pensar que você está montando minha despensa. E se eu tiver? Ela apenas balançava a cabeça e voltava para o fogão. Naquela manhã, ela resolveu fazer broas de fubá para acompanhar o café da tarde. O cheiro foi se espalhando pela fazenda inteira. Quando as primeiras broas saíram do forno, Felipe apareceu na porta exatamente no momento em que ela as colocava sobre um pano de prato. Você tem um dom para aparecer na hora certa. Ele colocou a mão no peito, fingindo surpresa. Uai, pensei que fosse destino. Sofia segurou o riso. Destino nada. É o nariz que trouxe você até aqui. Antes que ela terminasse a frase, Felipe pegou uma broa escondido. O vaqueiro,
Ela tentou alcançar a broa, mas ele deu 2 passos para trás, rindo como um menino arteiro. Tá quente ainda? Melhor ainda. Ele soprou a broa e deu uma mordida. Na mesma hora, fechou os olhos. Misericórdia! Isso aqui tá bom demais. Sofia cruzou os braços. Agora vai esperar esfriar o resto. Não prometo. Os dois riram juntos. Da varanda, Dona Celina observava a cena enquanto tomava café. Sorriu discretamente e comentou consigo mesma. Esses dois ainda vão dar muito assunto. Naquela tarde, os peões voltaram do serviço mais cedo por causa do calor. Sentaram-se debaixo da sombra de um ipê e começaram a comer as broas que Sofia havia mandado junto com o café. Essa moça não cozinha, não. Ela faz carinho em forma de comida, disse um deles. Outro concordou na hora. Quando eu chego cansado e provo um trem desses, parece que até o corpo descansa. Felipe ouviu aquilo enquanto prendia o cavalo e respondeu fingindo indiferença. Vocês estão ficando muito mimado. Um peão deu uma risada alta. Tá incomodado porque ela não fez uma broa só pra você? Você gosta de inventar moda, hein? Respondeu Felipe, escondendo um sorriso. No fim da tarde, Sofia resolveu preparar um doce de goiaba, usando as frutas que Felipe havia levado no dia anterior. Enquanto mexia o tacho devagar, cantarolava baixinho uma moda antiga que aprendera com a mãe. Felipe passou pela janela, ouviu a canção e ficou alguns segundos parado, apenas escutando. Quando ela percebeu a presença dele, perguntou: "Vai ficar aí parado igual espantalho?" Ele sorriu. "Não queria atrapalhar. Você canta bonito." Sofia abaixou os olhos, um pouco sem graça. Faz tempo que ninguém dizia isso. Então estão perdendo a chance faz tempo. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Só o barulho da colher de pau raspando o tacho quebrava o sossego da cozinha. Felipe respirou fundo e disse baixinho: "Sabe de uma coisa? Acho que nunca vi uma cozinha ficar tão alegre quanto depois que você chegou." Sofia sentiu o rosto esquentar. Para disfarçar, encheu uma colher com o doce ainda morno e estendeu na direção dele. "Experimenta, mas dessa vez sem roubar." Felipe provou devagar. Sorriu como quem acabava de descobrir o melhor sabor da vida. "Se você continuar cozinhando desse jeito..." Ele fez uma pequena pausa. "Betty, qualquer dia eu invento uma desculpa para almoçar aqui todo santo dia." Sofia respondeu sem pensar. "Mas você já inventa." Os dois caíram na risada, sem perceber que, naquele instante, o sentimento entre eles deixava de ser apenas simpatia e começava bem devagarinho a ganhar um lugar especial no coração de cada um. Na semana seguinte, Dona Celina chamou Sofia logo depois do café da manhã. "Minha filha, amanhã vai ter a feira na cidade. Tô precisando de umas encomendas que só encontro lá. Será que você pode buscar para mim?" Sofia sorriu e respondeu na hora: "Posso sim, Dona Celina." A lista era simples. Fubá, polvilho, um tecido novo para os panos de prato, algumas especiarias e um caderno de capa dura onde Sofia queria anotar as receitas que aprendia pelo caminho. Quando Felipe soube que ela iria sozinha, franziu a testa. "A estrada tá meio ruim por causa da chuva desses dias. Melhor você esperar mais um pouco." Sofia deu um sorriso tranquilo. "Fica sossegado. A jardineira passa cedinho e volta antes do escurecer." Felipe fez que sim com a cabeça, mas não pareceu convencido. "Qualquer coisa, se atrasar, manda recado." Ela brincou. "Uai, você tá parecendo minha mãe. E isso é ruim?" "Só um pouquinho." Os dois riram e ela seguiu o serviço. Na manhã seguinte, Sofia foi para a cidade. A feira estava cheia, com barracas de queijo, rapadura, doces caseiros e verduras fresquinhas. Ela caminhava devagar, cumprimentando as pessoas, provando um pedaço de queijo aqui, experimentando um doce ali e escolhendo tudo com muito cuidado. Antes de voltar, comprou um pequeno pacote de biscoitos de polvilho. Lembrou de Felipe, dizendo que gostava de beliscar qualquer coisa junto com o café, e sorriu sozinha. "Esse vaqueiro fala demais."
pensou. No meio da tarde, porém, o tempo mudou depressa. Nuvens escuras cobriram o céu e uma chuva forte começou a cair. A velha jardineira seguiu viagem mesmo assim, mas ao passar por um trecho de barro perto da fazenda Vale do Angico, acabou atolando. O motorista desceu, tentou empurrar, colocou galhos debaixo das rodas, mas não adiantou. Hoje esse trem não sai daqui nem benzido, resmungou. Alguns passageiros resolveram seguir a pé até as propriedades mais próximas. Sofia permaneceu ali, abraçada às compras, observando a chuva aumentar. Foi nesse momento que um cavalo apareceu no alto da estrada. Debaixo do chapéu encharcado estava Felipe. Ele havia saído para procurar uma novilha que escapara da cerca e, ao avistar a jardineira parada, aproximou-se depressa. Quando viu Sofia entre os passageiros, soltou um longo suspiro de alívio, embora tentasse esconder. Eu falei que essa estrada estava ruim. Ela sorriu de leve. Não precisa dizer eu avisei. Mas eu estava pensando. Pensando ou doido para falar? Ele deu uma risada. As duas coisas. Depois olhou para o céu carregado. A chuva não vai passar tão cedo. Sofia apertou o chale contra o corpo. E agora? Felipe observou a lama, a estrada praticamente tomada pela água, e respondeu com calma. Minha casa fica pertinho daqui, bem mais perto que a sede da fazenda. Você pode esperar a chuva passar lá. Depois eu levo você de volta. Ela hesitou por um instante. Conhecia Felipe havia poucas semanas, mas nunca tivera motivo para desconfiar dele. Além disso, continuar ali, no meio da estrada, parecia uma ideia muito pior. Tá bom, eu aceito. Felipe desceu do cavalo e pegou as sacolas das mãos dela. As compras eu levo. Você só preocupa em não escorregar. Caminharam devagar pela trilha enlameada, rindo das botas que insistiam em afundar no barro. Em determinado momento, Sofia quase perdeu o equilíbrio. Antes que caísse, Felipe segurou sua mão com firmeza. Os dois pararam por um segundo. Ela levantou os olhos e encontrou o sorriso tranquilo dele. Eu falei que a estrada estava traiçoeira. Sofia sorriu de volta, ainda com a mão entre a dele. Ainda bem que você apareceu. Nenhum dos dois percebeu, mas aquele pequeno gesto fez o coração dos dois bater um pouquinho mais depressa enquanto a chuva continuava caindo sobre a fazenda Vale do Angico. Poucos minutos depois eles chegaram à casinha de Felipe. Era simples, muito bem cuidada e cercada por um pequeno jardim cheio de margaridas, alecrim e manjericão. Na varanda havia um banco de madeira, um chapéu pendurado num prego e um cachorro caramelo que saiu abanando o rabo assim que viu o dono. Esse aí chama Bento, disse Felipe, fazendo carinho na cabeça do cachorro. Ele gosta de todo mundo, mas acho que gostou mais de você. Sofia se abaixou para fazer carinho no animal, que imediatamente deitou de barriga para cima. Uai, já virei amiga dele. Felipe abriu a porta da casa. Entra, fica à vontade. Só não repara a bagunça. Ela olhou ao redor e sorriu. Bagunça? Tá mais arrumado que muita casa que eu conheço. O fogão a lenha ainda conservava um pouco de calor da manhã. Felipe colocou alguns pedaços de lenha, acendeu o fogo e colocou uma chaleira sobre a chapa. Enquanto a água esquenta, você pode secar esse chale perto do fogo. Sofia agradeceu e estendeu o tecido numa cadeira. Logo percebeu um detalhe que a fez sorrir. Sobre uma prateleira havia vários potes de doce, compotas e queijos muito bem organizados. Você fala que só sabe fritar ovo, mas tá cheio de coisa boa aqui. Felipe coçou a nuca, sem graça. Isso aí é presente do povo da vizinhança. Eu ajudo um, eles ajudam eu. No interior é assim. Ela concordou com um gesto. É bom viver num lugar desse. A chuva aumentava do lado de fora, batendo forte nas telhas. Felipe olhou pela janela e comentou. Pelo jeito ainda vai demorar um bocado. Sofia caminhou até a pequena despensa e abriu a porta. Você me dá licença? Claro. Ela encontrou fubá,
ovos, queijo Minas, leite e um pedaço de linguiça caseira. Virou-se para ele com um sorriso travesso. Agora entendi por que você vive inventando desculpa para aparecer na cozinha. Felipe arregalou os olhos. Como assim? Você gosta de comer? Ele deu uma gargalhada. Isso aí eu nem posso negar. Sofia amarrou o avental que sempre levava na bolsa e perguntou: que tal um café fresquinho e um bolo de fubá? Ainda dá tempo antes da chuva passar. Felipe encostou no batente da porta, cruzou os braços e ficou observando enquanto ela preparava tudo com calma. Ela media os ingredientes sem pressa, misturava a massa delicadamente e de vez em quando cantarolava baixinho a mesma moda de viola que ele já tinha ouvido na fazenda. Você sempre canta quando cozinha? Perguntou ele. Sofia sorriu sem parar o que fazia. Desde menina. Minha mãe dizia que comida gosta de gente feliz. Felipe ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu baixinho. Acho que ela tinha razão. Enquanto o bolo assava, o cheiro foi tomando conta da casa. Bento deitou perto do fogão a lenha, como se também esperasse sua parte. Felipe colocou 2 canecas sobre a mesa e passou o café no coador de pano. Quando Sofia tirou o bolo do forno, ele não conseguiu esconder o sorriso. Não é possível, esse trem acabou de sair e já tá com cara de lembrança boa. Ela cortou um pedaço ainda quentinho e colocou no prato dele. Felipe deu a primeira mordida devagar, fechou os olhos e respirou fundo. Você sabe qual é o problema? Sofia perguntou curiosa. Qual? É que toda vez que eu experimento uma comida sua, eu fico achando que nunca mais vou conseguir gostar da comida de mais ninguém. Ela ficou olhando para ele por um instante, sem saber o que responder. Depois riu baixinho para disfarçar a timidez. Não exagera, Felipe. Eu, exagerando? Dessa vez não. O silêncio que veio em seguida foi daqueles que não incomodam. Os dois tomavam café olhando a chuva cair pela janela, enquanto Bento dormia aos pés do fogão. Pela primeira vez, desde que Sofia chegara à fazenda Vale do Angico, eles não estavam cercados pelos peões, pelo trabalho ou pelas panelas da cozinha da fazenda. Era só o barulho da chuva, o cheiro de café fresco e 2 pessoas que começavam a descobrir que gostavam da companhia uma da outra muito mais do que imaginavam. A chuva só começou a diminuir quando o céu já estava ficando alaranjado. Sofia levantou-se da mesa e olhou pela janela. Acho que agora dá para voltar. Felipe também olhou para fora e respondeu. Dá sim, mas o barro ainda está escorregadio. Melhor eu levar você. Ela sorriu. Não vou discutir dessa vez. Antes de saírem, Sofia embrulhou 2 pedaços do bolo de fubá num pano limpo e colocou sobre a mesa. Esse fica para você e para o Bento. Felipe olhou para o embrulho e depois para ela. Você fez bolo aqui em casa e ainda deixou presente? Ela deu de ombros. Casa que recebe visita merece um agradecimento. Ele balançou a cabeça, sorrindo sozinho. Você tem um jeito diferente de enxergar as coisas. Bento acompanhou os dois até a porteira, abanando o rabo sem parar. Quando chegaram perto da sede da fazenda Vale do Angico, Dona Celina já esperava na varanda. Assim que viu Sofia, respirou aliviada. Graças a Deus, minha filha, fiquei preocupada com essa chuva. Sofia explicou o que havia acontecido na estrada e contou que Felipe a ajudara. Dona Celina agradeceu, olhando para o vaqueiro. Sabia que podia contar com você. Felipe apenas respondeu, não fiz mais que a obrigação. Antes de entrar, Sofia virou-se discretamente para ele. Obrigada e por tudo. Ele sorriu daquele jeito tranquilo que ela já começava a conhecer. Quando precisar, pode chamar. Na manhã seguinte, bem antes do sol nascer, Sofia já estava na cozinha preparando o café. Enquanto passava o café no coador de pano, ouviu alguém bater levemente na porta. Pode entrar. Felipe apareceu segurando um pequeno vaso de barro. Dentro dele havia uma muda de manjericão bem verdinha. Sofia olhou surpresa. E isso? É para você. Para mim? Uai,
Ontem você disse que gostava de tempero fresco. Lembrei dessa muda lá de casa. Achei que ela ia ficar melhor aqui na cozinha. Sofia segurou o vasinho com todo cuidado. Ninguém nunca me deu um pé de manjericão de presente. Felipe riu. Sempre tem uma primeira vez. Ela aproximou o vaso do rosto e sentiu o perfume das folhas. Gostei demais. Vou cuidar dele direitinho. Nesse instante, 2 peões entraram na cozinha procurando café. Um deles olhou para o vaso nas mãos de Sofia e depois para Felipe. Uai, o presente já começou? O outro completou. Desse jeito o vaqueiro não demora a trazer um jardim inteiro. Felipe fez cara de bravo. Vocês dois não têm serviço, não? Os peões caíram na gargalhada. Sofia também não conseguiu segurar o riso. Quando eles saíram, Felipe ficou alguns segundos parado. Eles falam demais. Sofia respondeu divertida. Mas às vezes eles acertam. Pela primeira vez, Felipe ficou completamente sem resposta. Apenas sorriu, abaixou a cabeça e saiu da cozinha coçando a nuca. Naquela tarde, enquanto os peões trabalhavam no curral, um deles comentou: Vocês repararam que o Felipe nem olha mais para as moças da cidade quando elas passam? Outro respondeu: Agora ele só arruma desculpa para passar na cozinha. Felipe ouviu de longe e fingiu que nem era com ele, mas o sorriso escapou antes que pudesse disfarçar. No fim do dia, Sofia levou uma garrafa de café fresquinho e algumas broas até o curral, como fazia de vez em quando. Os peões agradeceram animados, mas quem chamou sua atenção foi Felipe, sentado sobre a cerca de madeira, observando o pôr do sol. Ela se aproximou e estendeu uma caneca. Trouxe café. Ele aceitou e olhou o horizonte antes de dizer baixinho: Você percebeu que, desde que chegou, essa fazenda parece mais alegre? Sofia ficou alguns segundos olhando o céu dourado. Depois respondeu com sinceridade: Acho que a alegria já morava aqui. Eu só tive a sorte de encontrar ela. Felipe sorriu sem dizer mais nada. Pela primeira vez, ele teve vontade de segurar a mão dela, mas achou que ainda era cedo. Então, apenas levantou a caneca de café em um pequeno brinde silencioso. Sofia fez o mesmo. E enquanto o sol desaparecia atrás dos morros de Minas, os dois sentiam que alguma coisa muito bonita estava começando a florescer entre eles, sem pressa, exatamente no tempo certo. Naquela semana, a pequena cidade já começava a se preparar para a tradicional festa de São João. As bandeirinhas coloridas apareciam nas ruas. O salão da igreja recebia os últimos enfeites e todo mundo comentava sobre a quadrilha, a música e os quitutes que seriam vendidos na barraca da comunidade. Dona Celina entrou na cozinha logo cedo com um sorriso no rosto. Sofia, esse ano a fazenda Vale do Angico vai ajudar na festa. Pensei que você podia preparar os doces. O povo já está perguntando da cozinheira nova. Sofia sorriu, surpresa. Será que eles vão gostar? Dona Celina deu uma risadinha. Depois desse doce de leite que você fez, minha filha, o povo vai comprar até sem provar. A notícia correu pela fazenda e antes mesmo do almoço, Felipe apareceu na cozinha. Ouvi dizer que vai precisar de ajuda. Sofia levantou os olhos da massa que preparava. Ajuda mesmo ou desculpa para roubar um pedaço de cocada? Ele colocou a mão no peito. Você anda desconfiando demais de mim. E com razão. Os dois riram. Durante toda a tarde trabalharam lado a lado. Enquanto Sofia enrolava os docinhos e mexia o tacho de doce de leite, Felipe quebrava coco, carregava sacos de açúcar e separava a lenha para manter o fogo aceso. De vez em quando, ele fazia alguma brincadeira só para vê-la rir. Sofia, se eu aprender a fazer doce assim, será que fico famoso também? Ela respondeu sem levantar os olhos. Famoso você já é, o difícil vai ser aprender a mexer esse tacho sem reclamar do braço. O trem pesado, disse ele, fazendo cara de sofrimento. Não aguenta? Eu aguento boi bravo, agora esse doce aí tá quase me vencendo. Sofia caiu na risada. Pode largar que daqui pra frente eu termino. Nem pensar, depois você fala que eu não ajudei.
No meio da brincadeira, um pouco do doce espirrou e caiu bem na ponta do nariz de Felipe. Sofia olhou para ele e começou a rir, sem conseguir parar. "Que foi?" perguntou ele, sem entender. Ela apontou para o rosto dele. "Você está parecendo um menino arteiro." Felipe passou a mão no nariz e percebeu o doce. Antes que pudesse limpar direito, Sofia pegou um pano limpo e, ainda sorrindo, aproximou-se para ajudá-lo. Os dois ficaram muito perto um do outro por alguns segundos. Felipe olhava nos olhos dela, enquanto Sofia limpava delicadamente o restinho de doce do rosto dele. O tempo pareceu parar. Os dois permaneceram em silêncio até ouvirem uma tosse discreta atrás deles. Era Dona Celina segurando um saco de farinha. "Desculpa, atrapalha", disse ela, escondendo um sorriso. Sofia deu um passo para trás, completamente sem graça. Felipe pigarreou e pegou o saco das mãos de Dona Celina como se nada tivesse acontecido. A viúva apenas balançou a cabeça e entrou na despensa, divertindo-se com a situação. No dia seguinte, logo cedo, os peões ajudaram a carregar os doces para a cidade. Um deles abriu escondido um potinho de doce de leite e experimentou com a ponta da colher. "Rapaz, se esse trem não vender tudo hoje, eu mudo de nome." Felipe apareceu bem na hora. "Larga de ser guloso. Isso aí é pra festa", o peão respondeu rindo. "Eu só estava conferindo a qualidade." "Conferiu?" "Conferi." "Tá bom demais." Felipe pegou o potinho da mão dele e fechou a tampa. "Então deixa o resto pro povo." Sofia assistia à cena de longe e não conseguiu esconder o sorriso. Ela percebeu que Felipe podia ser brincalhão, mas também era o primeiro a ajudar quando alguém precisava e fazia de tudo para que ninguém saísse prejudicado. Aquela admiração silenciosa que sentia por ele crescia um pouquinho mais a cada dia. E Felipe, por sua vez, já nem lembrava da época em que vivia distribuindo sorrisos para todas as moças da região. Agora, bastava encontrar o olhar de Sofia no meio da cozinha para sentir que não precisava procurar mais ninguém. A festa de São João da pequena cidade foi um sucesso. As barraquinhas ficaram cheias desde o começo da noite, o sanfoneiro animava o salão e o cheiro de milho assado, canjica e quentão se espalhava pela praça. Os doces, preparados por Sofia, foram os primeiros a acabar. Dona Celina sorria toda orgulhosa enquanto ouvia os elogios. "Quem fez esses doces merece um prêmio." Sofia agradecia sempre do mesmo jeito. O prêmio já é ver o povo saindo feliz. Felipe acompanhava tudo de longe, encostado numa cerca de madeira. Sempre que alguém elogiava Sofia, ele sorria discretamente, como se o elogio também fosse para ele. Um dos peões percebeu e deu uma cotovelada de leve no amigo. "Tá vendo aquele sorriso? O vaqueiro tá perdido." Felipe ouviu a brincadeira e respondeu sem perder o bom humor. "Perdido tá você, que já comeu 4 pedaços de bolo." Todos caíram na gargalhada. Mais tarde começou a quadrilha. Um dos rapazes da cidade aproximou-se de Sofia com educação. "Moça, a senhora aceita dançar?" Sofia olhou sem graça para Dona Celina, que fez um gesto com a cabeça incentivando. "Vai, minha filha, aproveita a festa." Antes que ela respondesse, Felipe apareceu ao lado dos dois. "Desculpa, compadre, mas acho que cheguei primeiro." O rapaz sorriu educadamente. "Então a preferência é sua." Sofia olhou surpresa para Felipe. "Você dança?" "Sei só o básico, mas prometo que não piso no seu pé." Ela riu. "Então vamos tentar." Os dois entraram na roda da quadrilha. Entre um passo e outro, Felipe fazia graça o tempo inteiro. Errava de propósito algumas vezes só para ouvir Sofia rir. Quando chegou a hora da troca de pares, ele fez uma cara de quem não gostou nem um pouco. "Uai, quem foi que inventou essa parte?" Sofia caiu na risada. "Tá com ciúme?" Ele respondeu na mesma hora. "Claro que não." Ela arqueou a sobrancelha. "Tem certeza?"
Felipe olhou para o chão por um instante e depois respondeu baixinho: talvez só um tiquinho. Sofia sorriu daquele jeito que fazia o coração dele disparar. A música terminou, mas os dois continuaram caminhando pela praça. Compraram um pacote de amendoim torrado para dividir e sentaram-se num banco de madeira, observando as crianças correndo atrás dos balões coloridos. Fazia tempo que eu não me divertia assim, disse Sofia. Felipe olhou para ela antes de responder. Para mim também. O silêncio entre eles já não era constrangedor. Era confortável. Parecia que podiam ficar horas, apenas olhando o movimento da praça. Quando a festa começou a acabar, Dona Celina resolveu voltar mais cedo para a fazenda. Os peões seguiram na caminhonete levando as mesas e os utensílios. Felipe ofereceu carona para Sofia em sua caminhonete velha, que usava apenas para pequenos serviços da fazenda. A estrada estava tranquila, iluminada apenas pela lua cheia. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro da terra úmida e o canto dos grilos. Em determinado momento, Sofia comentou, sorrindo: você sabe que o povo da cidade vai começar a inventar conversa, né? Felipe deu uma risadinha. O povo já inventa faz tempo. E isso não incomoda? Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Antes incomodava. Hoje, acho que não mais. Sofia abaixou os olhos, sentindo o coração bater um pouco mais forte. Quando chegaram à fazenda Vale do Angico, Felipe desligou o motor, mas nenhum dos dois teve pressa para descer. Ficaram alguns segundos em silêncio, olhando um para o outro. Parecia que finalmente aconteceria o primeiro beijo. Felipe respirou fundo, aproximou-se um pouquinho e, sem desviar o olhar, levantou devagar a mão, apenas para tirar uma pequena folha que havia ficado presa nos cabelos de Sofia durante a festa. Ela sorriu, um pouco envergonhada. Obrigada. Ele sorriu de volta. Não era hoje, respondeu baixinho, quase para si mesmo. Sofia não entendeu completamente a frase, mas sentiu que havia muito carinho nela. Os dois desceram da caminhonete ainda sorrindo. Da janela da casa grande, Dona Celina observava tudo em silêncio. Balançou a cabeça com um sorriso discreto e murmurou: esses dois estão demorando demais para entender o que todo mundo já percebeu. E sem que nenhum dos dois soubesse, o amor que começara entre um café passado no coador de pano e um prato de comida, feita com carinho, estava cada vez mais perto de mudar a vida dos dois para sempre. Os dias voltaram ao ritmo tranquilo da fazenda Vale do Angico. Mas alguma coisa havia mudado. Felipe já não inventava desculpas para passar na cozinha. Agora ele simplesmente aparecia, às vezes só para dar bom dia. Outras para tomar um café e conversar 5 minutos antes de seguir para o curral. Sofia já esperava por ele sem perceber. Sempre deixava uma caneca separada e um pedaço de bolo ou de broa sobre a mesa, como se aquilo já fizesse parte da rotina dos dois. Numa manhã, enquanto passava o café, ela comentou sorrindo: você reparou que não precisou mais inventar desculpa para entrar aqui? Felipe deu uma risadinha. Agora a dona da cozinha já sabe que eu apareço mesmo. E se um dia eu mandar você embora? Ele olhou nos olhos dela e respondeu com toda a sinceridade: acho que eu volto no outro dia para pedir outra chance. Sofia abaixou os olhos, escondendo um sorriso. Naquele instante, ela percebeu que o homem brincalhão que conhecera semanas antes já não era o mesmo. Continuava alegre, fazia piadas e arrancava risadas de todo mundo, mas agora havia uma calma diferente no jeito dele. Naquela tarde, Felipe chamou Sofia para caminhar até um pequeno morro de onde era possível ver quase toda a fazenda. O sol começava a se esconder atrás das montanhas, pintando o céu de dourado. Os dois ficaram alguns minutos admirando a paisagem em silêncio. Foi Felipe quem falou primeiro. Posso confessar uma coisa? Sofia fez que sim com a cabeça. Passei anos achando que gostava de conhecer uma pessoa diferente toda semana. O povo dizia que eu era conquistador,
E eu até acreditava. Ele respirou fundo antes de continuar. Aí você apareceu, e eu descobri que estava cansado de procurar uma coisa que eu nem sabia o que era. Sofia sentiu os olhos marejarem. E o que você estava procurando? Felipe sorriu daquele jeito tranquilo que ela aprendera a gostar. Você, ela deu uma risadinha tímida, você fala bonito demais. Não, dessa vez eu só estou falando a verdade. Sofia segurou delicadamente a mão dele. Quando eu cheguei aqui, achei que só ia encontrar um emprego. Nunca imaginei que fosse encontrar um lar. Felipe apertou de leve a mão dela. Então fica, ela sorriu. Eu fico. Foi ali, com o vento balançando o capim e o cheiro da terra molhada depois da chuva dos dias anteriores, que os dois deram o primeiro beijo. Um beijo calmo, cheio de carinho, sem pressa, como se o tempo inteiro a vida tivesse preparado aquele momento. Meses depois, a cozinha da fazenda Vale do Angico continuava sendo o lugar mais movimentado da propriedade. Só que agora, Felipe já não precisava inventar desculpas para aparecer. Entrava pela porta dos fundos, pegava uma caneca de café e dava um beijo na mulher que amava antes mesmo de dizer bom dia. Os peões, como sempre, não perdiam a oportunidade de brincar. Ô Sofia, agora o café ficou melhor ou foi o Felipe que ficou mais apaixonado? Ela ria, enquanto respondia, acho que foi um pouquinho dos dois. Felipe fazia cara de bravo, mas logo acabava rindo junto com todos. Um ano depois, toda a cidade se reuniu para o casamento dos dois na igrejinha do vilarejo. Dona Celina chorou de emoção ao ver Sofia entrando de vestido branco simples, enquanto os peões disputavam quem faria mais barulho na saída dos noivos. O tempo passou, e a antiga cozinha, onde tudo começou, ganhou ainda mais vida. Alguns anos depois, o som das risadas de duas crianças correndo pelo quintal se misturava ao barulho do café sendo passado no coador de pano. Bento, já velhinho, dormia preguiçosamente perto do fogão a lenha, enquanto Felipe entrava na cozinha como fazia desde o primeiro dia. Abraçou Sofia por trás e perguntou sorrindo, "Tem café?" Ela virou o rosto rindo como na primeira vez em que se conheceram. "Pra você, sempre tem." E foi assim que o vaqueiro mais querido da região descobriu que o maior presente da sua vida nunca esteve nas estradas, nem no curral, nem nas festas da cidade. Estava na cozinha da fazenda Vale do Angico, onde uma cozinheira de mãos talentosas transformava ingredientes simples em lembranças inesquecíveis e fez do amor a receita mais bonita que os dois poderiam viver. Chegamos ao fim de mais uma história. Agora eu quero saber, qual foi a cena que mais conquistou o seu coração? Foi o café na cozinha, a chuva, a festa da cidade, ou teve outro momento que marcou você? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler cada mensagem e elas podem inspirar as próximas histórias. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. É de graça. Se aparecer o botão de hype para você, também deixe o seu apoio, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima história.